a nossa entrevista aqui, a gente separou um momento para conversar sobre economia, porque a PEC dos combustíveis, a proposta deve ser enviada ao Congresso nesses próximos dias. O próprio presidente Bolsonaro disse que essa medida pretende barrar o aumento dos combustíveis. Para a gente entender um pouco mais como é que isso deve funcionar na prática, que impacto isso tem no nosso dia a dia, no nosso bolso, né? A gente conversa com Écio Costa, que é economista e está plugado com a gente lá no YouTube também. Tudo bem, Écio? Bom dia, obrigado em conversar conosco, viu? Bom dia, Anderson. Tudo bem? Ô Écio, qual a viabilidade dessa medida, né, ser realmente eficaz nesse controle de preço, principalmente porque a gente sabe que a Petrobras tem autonomia para definir quanto vai cobrar pelo combustível, o mercado internacional é quem meio que dita essas regras, né, na política de preços da estatal. É viável, de fato, essa tentativa, esse esforço do governo em tentar barrar o aumento do preço do ICMS? Veja, Anderson, depende também do que for adotado, né? Na forma que eles estão se planejando, de cortar, por exemplo, só o imposto do diesel, você vai ter um impacto aí com um custo anual em torno de 20 bilhões de reais, onde vai reduzir centavos, né, do imposto, porque quando você olha, os impostos no diesel representam algo em torno de 6,9% da Certo. composição final do preço. Na gasolina é até um pouco mais elevado, né? Você tem algo em torno de 11,3%. Isso eu estou falando só os impostos federais, né? O ICMS já é outra história. E aí, quando você faz esse corte de 20 bilhões, você pode ter uma redução de alguns centavos. Mas vale lembrar que o preço do combustível, né, ele é baseado no preço do petróleo, que ultimamente tem batido aí vários patamares aí de recordes dos últimos 5, 6, 7 anos, passando dos US$ 90 o barril, por conta de pressões internacionais. E aquela crise, por exemplo, da Rússia, né, Isso. invadindo a Ucrânia ou não, isso eh, traz mais atrito que aí faz com que o preço suba. Então não é algo doméstico, não é algo interno ao Brasil, é uma pressão internacional que está inflacionando os preços dos combustíveis, não só aqui. Mundo afora você tem elevações de preços de combustíveis e também do gás natural. Uhum. Certo? Então você falar em tomar uma medida como uma retirada de impostos, como você precisa atender à lei de responsabilidade fiscal, esses 20 bilhões vão ter que sair de algum outro lugar, né? Exato. Então você vai ter aumento de impostos em outras áreas para poder compensar isso. Outras medidas têm sido pensadas, como, por exemplo, zerar os impostos federais de todos os combustíveis. Uhum. Aí o custo vai de 50 a 60 bilhões, é 3 vezes maior o impacto. Criar um fundo de estabilização, onde seria feito um fundo com um volume de dinheiro tal que pudesse permitir a Petrobras adotar um sistema de preços mais estável. Mas, novamente, vai ter um custo de 50 a 60 bilhões, né, que os pagadores de impostos, ou seja, nós, né, vamos ter que arcar. É difícil assim, você vai querer ajudar um setor, né, mas vai terminar prejudicando o outro, vai prejudicar todos os setores como um todo, né, fazendo com que o custo, né, para outros produtos e serviços fiquem mais caros. Uhum. O ideal realmente seria o que, Anderson? Seria você efetivar uma reforma tributária, aprovar uma reforma tributária que pudesse equalizar melhor esses impostos. Porque quando Sim. você soma o ICMS com os impostos federais, aí sim você tem uma carga, né, que chega a ser quase 50% do preço do combustível. Esse é o tratamento que deveria ser tomado. Eu sei que é um ano de eleição, que é um tema muito difícil de Uhum. ser tratado por conta disso, mas pior ainda é a gente passar por esse momento, né, de preço de combustível muito elevado, que se soma ao preço de diversos outros produtos que nós consumimos, com a carga tributária altíssima, né, e que deveria ser revisado, né, deveria ter um preço mais baixo
à medida que você tivesse essa reforma tributária aprovada. Pois é, você mencionou muito bem aí, Écio, essa questão de que é uma tentativa de barrar, né, conter esse aumento, mas pela legislação fiscal, uma fonte compensatória deve ser indicada pelo governo, né, no caso de renúncia de receitas, e essa conta acaba sendo transferida para alguém pagar. Alguns especialistas vêm defendendo aí de que a PEC pode aumentar, inclusive, o rombo das contas públicas e ainda não deve impedir também novas altas dos preços dos combustíveis, caso o barril de petróleo suba, né, dos atuais 87 dólares para 100 dólares, por exemplo, diante dessa crise que você também mencionou entre a Rússia e a Ucrânia. E um dos principais motores, né, da inflação, isso dentro do espectro da economia, os especialistas dizem que esse é um tema muito caro também para o presidente da República, especialmente porque é um ano eleitoral, como você também frisou. O que se fala aí nos bastidores é que essa PEC dos combustíveis é mais uma manobra eleitoreira e também inconsequente, porque cria, portanto, esse rombo fiscal bilionário para poder maquiar o aumento do preço dos combustíveis. A leitura é essa mesmo, Écio? Veja, criar um rombo não vai criar, porque Ah, pela lei ele vai ter que gerar a receita de uma outra de uma outra fonte, forma. tá? Porque senão ele vai criar, ele vai estar criando, na verdade ele vai estar cometendo um crime de responsabilidade fiscal Certo. contra si próprio, certo? Então ele não vai fazer isso. O que vai acontecer é, como eu disse, terminar gerando um impacto sobre o consumo de diversos outros produtos para poder compensar essa redução ou essa retirada de impostos, né, sobre o diesel. É, é, é um ano eleitoral, então você vê realmente algumas movimentações dos políticos, inclusive, né, do próprio Bolsonaro, com o intuito de atender alguns segmentos que são importantes para ele, né, e os caminhoneiros são um segmento que acredita-se que ele tem um apoio, então, para isso, você termina atendendo esse segmento, né, como outros políticos também então, Sim. fazem por aí. Tá? Mas a preocupação é que você vai onerar outros segmentos e vai, de repente, ser até inútil, à medida que você tem, como eu disse, tensões políticas internacionais que vão continuar elevando o preço. Pelo menos no curto prazo, essa é a previsão que se tem, né, de elevação de preços dos combustíveis a nível mundial. Então, eu reforço que o tratamento ideal, né, o tratamento que iria realmente ajudar a população como um todo, não só os caminhoneiros, seria colocar para frente e aprovar a reforma tributária, né, Uhum. para que você pudesse ter gradualmente um ajuste, né, fazendo com que o preço dos combustíveis, mas também o preço dos carros, o preço dos caminhões, o preço dos N produtos ficassem mais em conta. A ideia da reforma tributária é que os produtos fiquem com a tributação mais baixa e os serviços tenham uma tributação mais elevada, porque hoje a disparidade entre os preços dos produtos para os preços dos serviços é muito grande. Os produtos industrializados pagam quase que o dobro, né, da Uhum. tributação paga pelos serviços. Écio Costa, obrigado por tentar traduzir para a gente, então, essa decisão dessa medida que deve sair nos próximos dias. A gente volta a conversar sobre isso. É um prazer conversar contigo de novo, viu? Até mais. Um abraço, Anderson, obrigado, até a próxima. Écio Costa.